Pentecostes e a expansão da mediunidade. Pode vir. É com você, a responsabilidade é sua agora. Que o mergulhar do Divino Mestre Jesus aqueça o nosso coração tão carente da luz que dele emana. Todos nós somos espíritos altamente endividados com o amor de Jesus. Não temos ainda no nosso íntimo, como espíritos imortais, avaliar o quanto Jesus nos ama. Usamos muitas das vezes a frase Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus nos ama, mais como uma frase de efeito do que interiorização desse sentimento que, se nós analisássemos que nós estamos aqui nesse momento amparados por uma espiritualidade ativa, tendo a coordenação de nossa mentora Teresia de Jesus, e só podemos estar aqui porque Jesus nos ama. Porque nós somos o resultado de tanto amor que o Mestre exala por completo por toda a humanidade. Diz o Sr. Allan Kardec, na Gênese, que o amor que Jesus emana faz com que as moléculas se mantenham unidas a fim de formar os elementos e formar os corpos. Então, se nós fôssemos destituídos do amor de Jesus, o nosso planeta, o nosso corpo desintegraria. Então, quando se fala que Jesus nos ama, não é figura de linguagem, é um sentimento constante do Mestre por todos nós. E Jesus exemplifica isso quando ele fala que o amor de Deus faz com que o sol nasça sobre o bom e o mal, que a chuva caia sobre o justo e o injusto. Então, para Jesus, não tem o mal. Não tem aquele irmão que pratica o mal ou aquele irmão que pratica o bem. Temos nós que ainda ignoramos a lei de Deus, o ensinamento de Jesus, nós estamos caminhando. É por isso que nos abrigamos aqui. A Alice falou muito bem que a espiritualidade ela se faz presente a partir do momento que queiramos participar desse sentimento de espiritualização que a doutrina nos oferece. O nosso mentor Emmanuel nos fala na introdução do livro Nosso Lar, que vocês estão estudando. Emmanuel fala para a gente que nós precisamos do espiritismo, buscamos o espiritualismo, mas o que nós necessitamos mesmo é de espiritualidade. Ou seja, entendermos que todas as dificuldades que nós passamos na nossa existência, todas, sem querer fugir nenhuma, todas elas são temporárias, são passageiras. É evidente que quem está com dor não tem esse pressentimento. Julga que a dor, ela é não permite que o tempo passe. Mas se olharmos para a espiritualidade, que é a nossa origem, nós todos vamos voltar ao plano espiritual, invariavelmente. Então nós teremos condições, à luz do Evangelho, de ir suportando gradativamente as dificuldades que se apresentam. Porque fala Kardec para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a dor é o elemento nivelador que o Pai Celestial nos oferece. Porque a dor, ela visita o castelo como visita a palafita. Ela visita o santo e visita o pecador. Não há distinção diante da dor pela qualificação que nós queremos dar às pessoas. O que nos difere é a percepção de sofrimento. A dor é inevitável num plano de prova e expiação que nós estamos. Agora, o sofrimento é opcional. Porque muitas das vezes nós vemos que nós, falar agora para os rapazes, nós homens, nós temos uma resistência à dor, que é uma coisa que é inimaginável, não é? A mulher, ela com 39 graus de febre, ela acorda de manhã
prepara os filhos para a escola, adianta o almoço, vai trabalhar. Quando volta de tarde, no final da tarde, já no início da noite, ela tem que preparar a janta, deixar cada vez mais ou menos organizada. Aí ela fala assim, lá para as 10 horas da noite, eu vou tomar um remédio que minha febre não baixou. O homem está com 37 de grau e não levanta da cama. E já começa a se despedir de todos, achando que vai morrer, né? Olha, minha filha, olha, isso está guardado em tal lugar, no banco não tem dinheiro, só tem dívida, mas eu te amo, porque acha que vai morrer. Nessa percepção de sofrimento é que varia o entendimento da humanidade em relação à dor. Embora a dor, ela é, como fala o senhor Allan Kardec, um elemento nivelador no plano de prova e expiação. Mas nós temos como amenizar as dores. E muitas das vezes não temos como saná-la. Mas amenizar a dor, nós temos. E um elemento que ameniza muito a dor é a resignação. Que nós temos que entender que mesmo diante daquela dor que estejamos passando, não nos falta o amor do Mestre Jesus, o amor do Pai Celestial. Hoje, a nossa proposta de bater papo, e se eu não me explicar direito, a culpa é do Sandro, está lá escondido, porque ele que escolheu o tema, e falou assim, ele me convidou a volta essa manhã, eu pude vir, que eu tinha um compromisso muito sério com a minha hérnia de disco, então ela sempre ganha discussão, e aí eu não pude vir. Aí ele falou assim, bom, como tu não pôde vir na outra, agora vai que é tua. Igual o Galvão Bueno do Tafarel, né? Vai que é tua. Aí fiquei sem graça de dizer que não podia, né? Porque mentir não pode, é feio. E a proposta de falarmos sobre Pentecostes e a expansão da mediunidade vem associada a essa possibilidade de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Porque Pentecoste é um termo que não é muito utilizado dentro do movimento espírita. A gente tem uma dificuldade de entender. Os nossos irmãos das igrejas protestantes ou do catolicismo conhecem e falam muitas das vezes sobre Pentecoste. O espírita julga que Pentecoste é coisa de crente. Ele não fala. E estamos redondamente enganados, porque Pentecoste, a palavra em si, significa apenas o 50º dia, ou o dia de número 50. Basicamente é isso. Agora, o que tem a ver isso com o pensamento cristão, o pensamento que se origina na Bíblia, e o que tem a ver isso com a doutrina espírita? Essa é a proposta de nós conversarmos hoje. É fazer essa associação entre esse termo tão utilizado na Bíblia, no Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, e a doutrina espírita. E existe muita associação. Por uma certa época, no movimento espírita, julgou-se que não era necessário estudarmos a primeira revelação, ou seja, o Velho Testamento. Mas se nós não estudarmos a primeira revelação, nós não iremos entender Jesus. Não dá para entender aquilo que Jesus veio nos trazer se nós não formos lá estudar o Pentateuco, o Mosaico, os profetas, Joel, Elias, Miqueias, Jeremias. Se nós não estudarmos, fica difícil fazermos uma conexão. Seria semelhante nós falarmos assim, hoje, a partir de hoje, a doutrina espírita só vai se ater às obras de Chico Xavier. Estudaremos, analisaremos, mas sem a base ou as obras fundamentais do senhor Allan Kardec, não tem como entender aquilo que Chico nos trouxe através das obras psicografadas por ele. E olha que foram 412 livros, ele encarnado, que saiu da sua lavra mediúnica. Então, para nós, se queremos entender a doutrina espírita, invariavelmente temos que estudar as obras fundamentais do senhor Allan Kardec, que é onde tem os postulados iniciais. E se queremos falarmos que somos espíritas cristãos, temos que estudar o Velho Testamento. E no Velho Testamento é que nasce a ideia do Pentecoste. Por quê? O Pentecoste está associado invariavelmente à Páscoa. A Páscoa, ou Pessá, ou passagem, ela teve origem quando Moisés retira o povo hebreu do cativeiro
egípcio. Ao sair das terras egípcias em direção à terra prometida de Canaã, Moisés, 50 dias depois, ele recebe a revelação divina dos 10 mandamentos. Lá no Monte Sinai, se a gente puxar pela memória um pouco, a gente vai lembrar que Moisés subiu lá no monte e tinha uma sarça ardendo, ou um mato, um arbusto ardendo. O fogo saía do arbusto, mas não consumia o arbusto. E Moisés achou aquilo estranho pra caramba, né? Pô, tem fogo, mas não tem consumação. Porque o fogo está associado a coisas espirituais, a coisas transcendentes que a gente não consegue entender. São o fogo que queima sem arder, como diz Camões na sua poesia. Mas o fogo tem essa associação. E Moisés, naquele momento, ele recebe a revelação divina dos 10 mandamentos, que a gente sabe todos de cor e salteado. Eu não vou perguntar a ninguém quais são os 10 mandamentos, porque a minha mãe me ensinou que quem tem vergonha não faz vergonha, porque eu vou errar alguns. Mas a gente tem como base o primeiro, que está escrito na lei de Moisés, consta isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, consta na Gênesis, que o primeiro mandamento é amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento da lei de Moisés, ele simboliza a figura de Jesus. Somente o mestre consegue amar a Deus nessa extensão total que o mandamento propõe. Os 9 restantes, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, nem o carro do próximo, nem o burro do próximo, honrarás pai e mãe, não terá outros deuses diante de mim. Todos os 9 restantes mandamentos é para a gente. E a gente tem dificuldade de entender e de praticar. O primeiro representa Jesus. Esse primeiro é nossa grande dificuldade de compreensão. Então, quando Moisés recebe essa revelação no Sinai, ele recebeu essa revelação 7 semanas depois da Páscoa, mais um dia. 7 semanas corresponde a 7 vezes 7 dias, correto? Dá 49 dias, mais um dia, que é o 50º dia, que é o Pentecoste, ou seja, a revelação foi dada aos homens através de Moisés no Monte Sinai. Pentecoste representa isso. O povo hebreu, eles tinham 5 festas anuais. 3 era quase que obrigatório, uma vez na vida, o hebreu participar. Era a Páscoa, a festa da Páscoa, que representava a passagem, a saída do cativeiro, a passagem do anjo, que ao ver o sinal do sangue de cordeiro, a morte não visitou aquela casa, como está lá em Êxodos. A festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa das tendas, ou tabernáculos. São as 3 festas que todo judeu, em condições, vai a Jerusalém. Quando Jesus, entrando em Jerusalém, naquela semana fatídica que culminou com a crucificação, ele, antes de ir para Jerusalém, estando na Judéia, ele fala para os discípulos: desejo comer essa Páscoa com vocês em Jerusalém. Os discípulos achavam normal isso, porque ir a Jerusalém na Páscoa era uma obrigação. Aí Jesus falou assim: mas eu primeiro tenho que passar pela Samaria. Para a gente entender, é como, nós falamos isso a semana passada no culto lá em casa, é como eu falar assim: seu nome? Fernanda, eu preciso ir em Teresópolis, está fazendo comigo? Aí Fernanda vai falar: pô, Paulo, tá bom, só que a gente tem que passar em Macaé primeiro, a pé. Ela falou assim: sabe como é que é, né? A gente fala as coisas sem pensar, eu nem lembrava que eu tinha compromisso. Mas os discípulos não fizeram isso. Então eles tinham que ir para Jerusalém, que era na direção daqui para Teresópolis, mas só que tem que ir em Macaé, que era embaixo primeiro, dar uma volta enorme. E os discípulos, como não contrariavam Jesus, diferente de nós, né? O discípulo falou: mestre, o senhor falou, nós vai. E aí João fala para Filipe, para André, fala assim: vamos na frente, que temos que preparar pousada
para nós. Por quê? Porque da Judéia até a Samaria dava um dia e um sábado de jornada. Essa medida de tempo deles era interessante, que um dia para eles de jornada era de 6 da manhã a 6 da tarde. À noite ninguém andava, porque pasmem, naquela época não tinha iluminação pública, sabia? Não tinha. E nem o celular tinha lanterna também, então de noite era impraticável viajar, além dos perigos naturais de você andar à noite numa região deserta, não é? Não adiantava chamar pela força de segurança pública, que também não existia. Então eles faziam uma medida de tempo de caminhada pela jornada de um dia. E quando eles falavam que era um dia e um sábado, porque sábado o dia era menor, terminava meio-dia o dia de sábado. Então era 1 dia e meio de caminhada até Samaria. E de Samaria até Jerusalém eram 2 dias de caminhada. Então eles teriam que dormir, na realidade, 3 noites ao relento. Por isso que João, André e Felipe vão na frente para conseguir a hospedagem, conseguir uma guarita para eles. Sendo que quando chega Jesus com os outros discípulos, João fala, né? Não conseguimos hospedagem, ninguém quis nos abrigar. Na cultura hebraica e árabe, até hoje existe esse pensamento, todo viajante, todo andarilho, ele precisava receber abrigo. Todo. Era uma norma de conduta, uma tradição, não era lei, mas era uma tradição. E caso alguém não ofertasse a hospedagem, aquele que teve a hospedagem recusada podia pedir punição severa a Deus. Sabia? Inclusive se viesse o fogo do Santo Espírito para perdoar aquele camarada tão ruim, ou seja, torrar o bichinho. E aí João falou assim, podemos pedir então, Senhor, fogo do céu, todos os samaritanos, porque um não deu, mas era culpa de todos, parecendo até a gente, quando alguém maltrata a gente, sai daqui, vai lá em Niterói. Aqui em Niterói, uma pessoa nos maltrata, fala assim, o povo de Niterói não presta. A gente generaliza, não é assim? Vai numa cidade distante, e lá nós não somos bem tratados, nós falamos que ninguém daquela cidade presta. Por quê? Porque é a nossa tendência de avaliar os outros pela nossa conduta. Então João pede, Senhor, podemos pedir fogo do céu, acabar com os samaritanos. Jesus fala assim, João, o Filho do Homem veio para salvar e não para exterminar. Essa visão que Jesus dá da relação dele com a humanidade, que difere de todos os conceitos que até então existia, era Jesus querendo ensinar aos seus discípulos que os valores contidos no Pentateuco mosaico, ou contidos nas leis que Moisés recebeu lá no Sinai, e eles estavam indo para a Páscoa para comemorar, que depois de 50 dias iam lembrar dessa revelação, elas estavam intrínsecas na relação pessoal. Porque nós não adiantamos nós virmos aqui um irmão samaritano, ou então lá na casa que hoje nos atura, que é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na freguesia, e lá todos os dias de reunião, se eu não faço um movimento de modificação interna. Se a renovação que eu busco, através do esclarecimento das mensagens espirituais que são estudadas aqui, se isso não penetra no meu coração, então eu ainda não estou fazendo o papel de abrigar, de alojar, de dar morada ao Evangelho dentro do meu coração. Então eu também estou recusando a oferta que Jesus me faz de que Ele deseja abrigar-se no nosso coração. O Pentecoste é lembrar dessa renovação, dessa proposta de revelação que o Evangelho nos trouxe. Tanto que Jesus, ele figura para a gente como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, não é assim? Que a gente aprendeu? Isso daí não é da Igreja Católica não, está lá no Evangelho. Elias já tinha falado isso sobre Jesus há 800 anos antes da vinda do Mestre. Por que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nós estamos falando aqui da Páscoa. Na Páscoa, lá no Egito, o anjo do Senhor falou para Moisés que a casa de todo hebreu devia ter uma marca de sangue de um cordeiro
sem manchas, sem máculas, para que não fosse penalizada como seria o povo egípcio. Para que o hebreu cultivasse o sentimento da Páscoa, que é um sentimento de dor, ainda bem que as crianças estão quase dormindo, Páscoa não tem nada a ver com coelhinho nem com chocolate, gente. A gente deturpa os ensinamentos. A Páscoa não é para ser comemorada com alegria, mas com pesar, com sofrimento. Então o que o povo hebreu fazia? Quando chegava 15 dias antes da Páscoa, era 15 dias antes da Páscoa, a Páscoa era comemorada lá na região, no hemisfério norte, no equinócio de inverno, ou seja, no primeiro dia do inverno, que é o dia mais longo. Aqui para a gente é o equinócio, do inverno, da primavera. Aqui para a gente é o equinócio do outono, porque estamos no hemisfério sul, então é diferente de lá. Né? Quando lá é primavera, aqui é outono. No equinócio de outono, ou seja, num dia mais longo do outono. Então, por isso que a Páscoa, ela acontece em cada dia diferente, em cada ano, porque é de acordo com a rotação da Terra, que determina quando é o início do outono. E a Páscoa, ela vai ser comemorada na primeira lua cheia depois do equinócio de outono. Então, agora vocês já sabem como é que pode prever quando vai cair a Páscoa nos anos subsequentes. É só acompanhar a meteorologia e falar assim, olha, o outono vai começar em 2020 no dia tal. Na primeira lua cheia, depois desse dia, é o domingo de Páscoa. Mas na Páscoa, o que os hebreus faziam? Eles pegavam um cordeiro, um filhotinho de carneiro, branquinho, sem mancha nenhuma, e levavam para casa. E aquele cordeiro ia ficar dentro de casa durante 15 dias. Ele ia comer com a família, ia dormir com a família, ia berrar no ouvido da família, ele ia ter aquela convivência diária com a família durante 15 dias. Quando chegava no domingo de Páscoa, de manhã, o chefe da casa, o pai daquela família, pegava o cordeiro e sacrificava, e matava o cordeiro. O que acontecia com a família? A tristeza era muito grande, porque a gente pega carinho, pega afeto ao animal que está ali com a gente no nosso dia a dia, né? E as crianças entravam em pânico quando via que era domingo de Páscoa. Então a Páscoa é para ser comemorada com dor, pelo sofrimento que os nossos pais, os nossos antepassados tiveram lá no Egito Antigo. Aí a sociedade moderna achou que, poxa, sacrificar um cordeiro é tão chato, vamos botar um coelhinho da Páscoa na brincadeira, né? Porque é o único momento que o coelho bota ovo é na Páscoa, né? E não, de chocolate. Para que a gente tire essa ideia de lembrar do sofrimento que representa a escravidão, porque cada um de nós já somos ou já fomos escravos em diversas situações dessa vida, não estou falando de outras não, dessa vida. Somos escravos dos vícios, escravos dos erros, escravos das necessidades materiais que não cessam. Eu falei no outro dia, Sandra está gravando? Minha filha vai ver, vai dar ruim, mas vou falar. Eu falei para minha filha, minha filha mais velha, que na próxima existência ela vai reencarnar centopeia, para usar todos os sapatos que ela comprou agora, sabe? Porque não dá, gente, é uma porção de sapato para 2 pezinhos só, e a gente querendo amenizar o nosso sofrimento por esse distanciamento das nossas origens espirituais, nós modificamos o sentimento da Páscoa, dizendo que a Páscoa representa o coelhinho que vai trazer o ovo de Páscoa, que é chocolate puro, e esquecendo que a Páscoa representa um momento de sofrimento quando saímos da escravidão dos nossos erros. E cada um assina a lei áurea no momento que deseja. A Deus, nem Jesus, nos impõe essa obrigação de nos afastar, não, nos orienta que é necessário. E o Pentecoste, ele vem com a finalidade de lembrar essas revelações que aconteceram lá com Moisés há aproximadamente 4.000 anos atrás. E essa renovação, ou essa revelação, nós vamos ver acontecer no Pentecoste, depois que o cordeiro é imolado naquele bendito
Na sexta-feira, que nós caracterizamos como santa, como se houvesse distinção, porque o Evangelho nos mostra que todos os dias são santos, porque é bênção de Deus para a nossa vida, mas naquela sexta-feira específica, antes da Páscoa, Jesus é imolado por amor de nós. E ele vem nos propor, durante 42 dias da passagem da sua desencarnação na cruz, Jesus aparece para os discípulos em portas fechadas. É um caso interessante. Você sabe que ele ficou com medo? Ele está na casa espírita, faltou luz. Aí começa a sair um por um. O último que vai sair entra em pânico, porque está tudo escuro. Espírita, dentro da casa espírita, com medo de espírito. Coisa estranha, né? Nós temos um irmão espiritual que toda vez a gente fala isso lá no centro, né? Toda vez que a gente vai apagar o último, vai apagar a luz para sair, ele fica assim, tem espírito. Querido, que vai ter o quê? Né? O que vai ter dentro da casa espírita? É espírito mesmo. O que vai ter dentro da nossa residência, dentro da nossa casa? É espírito. Então, a finalidade do Pentecoste é lembrarmos que o plano espiritual está constantemente querendo nos revelar situações novas para que tenhamos outros caminhos a percorrer na nossa jornada evolutiva. Não tem a finalidade de assustar, de amedrontar, como fala aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que relata o caso do Pentecoste entre os discípulos, que eram os 12 que estavam lá sentados. Judas já havia desencarnado e Matias foi eleito no seu lugar, e os 12 apóstolos estavam dentro de uma casa, fechadinho, em oração, porque sabia que era dia de Pentecoste, sabia que era dia de comemorar a revelação que Moisés recebeu no Sinai, lá há 1800 anos atrás, e de repente, como relata o evangelista Lucas, que houve um barulho de vento ensurdecedor. A pessoa já acha que o espírito tem que fazer vento. Ah, tem espírito aqui, você vai para ali a cortina? Não. O barulho de vento se fez ouvir. E saiu como línguas de fogo pairando sobre a cabeça dos apóstolos. E eles falaram em línguas diferentes. Não é língua estranha. Interessante que tudo na Bíblia, no Evangelho, eles têm uma explicação que a gente for analisar com calma, estudar, vai ver que tem uma simbologia muito maior daquela que a gente percebe. Porque no Pentecoste, Lucas fala assim, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Os discípulos começaram a falar em cada um uma língua diferente. Aí está assim, ó, partos e medas, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Esse nome estranho que ele fala aqui eram cidades, eram nações daquela época. E se a gente contar direitinho, dá 12 nações. E eram 12 discípulos, e cada um falava na língua deles de nascimento. E era estranho isso, que eles, apesar de ser a maioria judeu, mas que vivia em outros países, eles compreendiam naturalmente porque começaram a falar do Evangelho na língua materna deles. Por que eram 12 discípulos e 12 cidades diferentes? Naquela época, para o povo hebreu, só existiam 12 cidades em todo o planeta. Então era como se falasse para todo o mundo, como hoje acontece, que o Evangelho é levado em todos os cantos da terra das mais diversas formas. Ainda mais hoje com a internet, com a possibilidade da rede mundial. Então, em todos os cantos, você está conectado na internet e você assiste uma palestra que está sendo feita no Japão, na Índia, em qualquer lugar do planeta. Então, a ideia de Lucas, nesse relato, é mostrar que as línguas, ou seja, as línguas de fogo, que representam o plano espiritual elevado, falava para todas as nações. E o que é isso? Falar para todas as nações em diversas línguas.
O senhor Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, caracteriza essa possibilidade como xenoglossia, ou falar em línguas estranhas àquela que o médium usa habitualmente. Não é falar em línguas estranhas, porque o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que não existe vantagem nenhuma de falar em língua estranha, você não tem ninguém traduza. Porque se você fizer uma prece numa língua estranha, você fala com a boca, mas não toca o coração. Então não é a finalidade falar em línguas que ninguém compreenda. É melhor você falar num português pobre de cultura, como muitas vezes os eruditos acham que nós falamos um português pobre, mas que você toque o coração, alcance o coração da pessoa com quem você está falando. Essa é a finalidade. Para os hebreus daquela época era Pentecoste, para nós é a mediunidade. A mediunidade, o termo médium, foi gravado pelo senhor Allan Kardec em 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos. Não existia a palavra médium no sentido de intermediário, de medianeiro. Não existia. Médium era uma medida de comprimento e não uma ação em que nós podemos intermediar dois planos. Quando a mãe senta para explicar ao filho aquela matéria que a escola deu, a mãe está sendo médium, está intermediando o entendimento. Sendo que a mediunidade, da forma que o senhor Allan Kardec nos propõe, é que nós vamos intermediar aquilo que os antigos chamavam de línguas de fogo, ou seja, do plano espiritual. Não é certeza de que só seremos intérpretes de coisas boas. Não é isso. Para tanto, o próprio João Evangelista nos assevera na sua epístola: não creais em todos os espíritos, vede antes se são da parte de Deus. Então nós temos que analisar as comunicações que hoje, no meio espírita, elas acontecem de uma forma vertiginosa. Nossa irmã falou no início das atividades da casa. Quem acredita que aqui chegando para qualquer atividade que não haja um trabalho mediúnico nessa atividade a ser realizada? O senhor Kardec fala assim para a gente no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, lá no item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. O que é sentir num grau qualquer a influência dos espíritos? Você acorda de manhã tranquilo, sabe que você tem várias tarefas a realizar, e aí eu gosto muito dessa frase, né? Do nada, né? Eu não sei nem que espírita pode falar que é do nada, gente, porque a gente sabe que não existe o acaso. O acaso é a negação de um atributo de Deus. O acaso é você dizer que Deus não é onisciente, ou seja, Deus não sabe tudo, Ele sabe tudo da tua vida, mas da minha, quando Ele pisa na bola, então é do nada comigo. O do nada, ele não existe à luz da doutrina espírita. Por quê? Porque tudo tem uma continuidade de ação e de reação. Mas você acordou relativamente bem, nem está lembrando que quebrou o pau ontem com o chefe, com a esposa, com o marido, com o filho, com o irmão. Você acordou legal. E de repente bate aquela tristeza que você não consegue identificar a origem dela. Todo aquele que sente no grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. É uma mediunidade que todos nós passamos pelos efeitos que dela decorrem. Não há como nós dizermos que fulano não é médium. É uma afirmação que vai contra aquilo que o senhor Allan Kardec nos orienta. O que nós podemos afirmar é o seguinte, que há pessoas que têm mais sensibilidade à ação do plano espiritual do que o outro. Isso aí é normal acontecer. Como tem aquele que tem mais facilidade de aprender inglês do que o outro.
Então, nós não podemos categorizar, porque pelo fato de que uma pessoa tenha pouca percepção do plano espiritual, que ele seja destituído de mediunidade. Até pelo que a doutrina nos apresenta, o processo de ação, de influência do plano espiritual sobre a nossa vida é muito mais intenso. Na pergunta 459, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se os espíritos influem na nossa vida. Está dando cola aqui atrás. Não é espírito, não é meu protetor, não, é ela mesmo. Eu adoro essa frase. Os benfeitores nos respondem mais do que imaginais, de modo que são eles que vos dirigem. Vos dirigem a vontade, não a ação. O espírito ele vai tentar dirigir o meu desejo. Ele não tem como me impor uma ação, porque eu tenho a minha liberdade. Então não podemos usar como desculpa, olha, eu nem queria falar o nome de você, sabe? Vai ver um espírito. Me obrigou, não existe isso. Porque o senhor Allan Kardec também fala, orientado pelo plano espiritual, que não existe arrastamento irresistível. Ou seja, eu tenho a minha liberdade. E baseado nesse conceito de liberdade, é que eu me torno responsável pelas minhas ações. Eu posso perdoar e não perdoo, eu posso amar e não amo, eu posso ajudar e não ajudo. É decisão minha. É decisão minha, mas Jesus nos alerta, a cada um segundo a sua obra. Todos nós, pelo conceito que a doutrina nos oferece, nós já temos uma consciência que às vezes nos assusta. Podemos sofrer uma injustiça? Podemos? Mas jamais seremos injustiçados. Por quê? Porque a injustiça faz parte do meu livre-arbítrio. Eu posso prejudicar você intencionalmente. Agora, o plano espiritual vai aproveitar essa ação minha no mal, no erro, para te beneficiar no resgate de causas anteriores, que são a questão dos infortúnios ocultos que o senhor Allan Kardec nos trata no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a mediunidade, ela acompanha a humanidade desde que o homem é homem, desde que começamos a nossa trajetória evolutiva nesse planeta. Não há como dissociar. A diferença é que até a vinda do Consolador Prometido, que é a terceira revelação, através do senhor Allan Kardec, até aquele momento encarávamos como um ato de Pentecostes, de ação do Santo Espírito, ou Espírito Santo, da forma que a pessoa queira se pronunciar, porque são significados bastante diferentes. Porque todo Espírito é santo para Deus. Agora, o Santo Espírito é aquele que representa a vontade de Deus diante dos homens. Então, é um pouquinho diferente, mas a terminologia, a pessoa adequa de acordo com a sua facilidade de compreensão. Então, todos nós, até a vinda da doutrina espírita, identificávamos a ação do plano espiritual como uma ação ou do Santo Espírito, ou então dos demônios. E até hoje, muitos ainda entendem assim, que qualquer manifestação espiritual é atribuída aos demônios. Só que o termo demônio vem de daimon, ou de ser espiritual, de amigo espiritual. A denominação pejorativa para demônio aconteceu no século XV, 1415, 1430, negócio assim, que associou-se a palavra daimon, que é um termo grego, como demônio. Satanás, que consta no Evangelho e no Velho Testamento, quer dizer opositor. Jesus estava caminhando com os discípulos, após a multiplicação dos pães e dos peixes, o mestre entra em oração, quando ele abre os olhos, ele fala, onde todos? Tinha mais de 10.000 pessoas, ele estava orando, sumiu todo mundo, e os discípulos falaram, foram-se, mestre. Aí Jesus olha e fala assim, que dizem que eu sou? Aí um fala que é Jeremias, outro fala que é Elias, que veio do céu, ou algum dos profetas. E Jesus, olhando para Pedro, falou assim, e tu, Pedro, que dizes? Aí Pedro fala, tu és o Cristo vivo, o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu.
Pedro, naquele momento, foi o médium do plano espiritual elevado, mostrando a autoridade moral de Jesus sobre nós. Passou um tempo, Jesus fala assim: é necessário que eu vá para Jerusalém, começa a Páscoa com vocês, porque lá eu vou ser preso e vou ser morto. Pedro, é ruim de tu ir. Tá não, Senhor. Eu vou ficar, tu vai para, se tu quiser eu te arrasto, eu não deixo tu ir. Tu não vai mesmo, Jesus. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Afastai-vos de mim, Satanás. Pedro foi mensageiro do plano elevado e ao mesmo tempo foi opositor àquilo que Jesus estava programado para enfrentar por amor de nós. Só que o termo Satanás é opositor e não uma figura com poderes que quase o igualam a Deus na ação do mal. Isso não existe. Sabe por que não existe? Porque não representaria o amor de Deus pela humanidade. Porque Jesus fala assim: se o teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Se te pede um peixe, você não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina o Pai que está no céu. Então Deus não faria um espírito dedicado ao mal. Kardec pergunta aos benfeitores que, sendo Deus o Criador de tudo, vamos estar na resposta da pergunta número 1 do livro dos Espíritos, né? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a resposta dos benfeitores. Aí Kardec pergunta: sendo Deus o Criador de tudo, Deus criou também o mal? Aí os benfeitores falam assim: o homem sente uma necessidade imperiosa de ser feliz. E para o homem ser feliz, ele tem que seguir a lei de Deus. Quando se afasta da lei de Deus, o homem é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Então o mal é criação minha e não uma criação de Deus, porque Deus me criou para ser feliz, sendo que essa felicidade não é na matéria, porque Jesus fala que a felicidade não é desse mundo. A felicidade que nós devemos buscar é no plano espiritual. E eu recurso a possibilidade da mediunidade para nós, espíritos endividados. A mediunidade funciona como está tão em moda isso, né? Um consignado. Um empréstimo consignado. Que você tem aquele dinheiro ali que vem sempre numa hora abençoada e você paga a juros pequenos. E vai pagar até a próxima encarnação, né? Porque eles estão aumentando cada vez mais o número de parcelas, mas é mais amortizado o negócio. A mediunidade tem essa finalidade. Dentro da casa espírita, todos nós devemos atentar com muito carinho à possibilidade, mediante orientação, do início do desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas. É dado a todos nós. Ou então nós vamos achar que nós viemos aqui do irmão samaritano só para poder ser beneficiado pela espiritualidade, mas sem nenhuma responsabilidade pelo auxílio que nós recebemos. E não é bem assim. Porque Jesus nos alerta que aquele que foi dado será pedido conta. Invariavelmente. Porque é da lei. Se nós estamos aqui numa sexta-feira, num domingo, numa terça-feira, ou num domingo nas atividades sociais da casa, e a gente acha que já está fazendo muito, eu indico a vocês a ler o livro Voltei, do irmão Jacó, edição da Federação Espírita Brasileira, psicografado por Chico Xavier. Leia esse livro e vai ver qual é a situação que muitos de nós que estamos dentro da casa espírita ou estamos dentro da doutrina espírita ainda não permitimos que a doutrina espírita entre no nosso coração. Porque estar dentro da casa espírita é uma liberdade que estamos, por estarmos no corpo físico, nos é permitido. Só para poder... Olha, Sandro. Às vezes fica lá distraído, lá assistindo palestra, depois não... Perto da hora. O Chico chegou perto de Emmanuel e falou assim: Emmanuel, eu estou muito doente. O senhor acha que eu vou morrer? Emmanuel falou: com certeza. Todo mundo que está na matéria morre, Chico. Não tem jeito não. E quando eu morrer, o senhor vai estar me esperando? Emmanuel falou assim: Chico, eu tenho muita coisa para fazer, meu filho. Não dá para eu ficar esperando você a hora que você resolver morrer.
Aí Chico falou assim: o que eu vou fazer então, seu irmão? Vai para a casa espírita, que lá tem equipe de plantão para recolher espírito recém-desencarnado. Aí o que eu estou fazendo agora, todo dia quando acordo de manhã? Rua Santa Gil 11, Rua Santa... É o endereço da minha casa espírita, né? Rua Santa Gil 11, que vai que eu desencarno, que meu endereço eu já tem, né? Que vou chegar, não sei. Porque a gente sabe que espiritualmente existem barreiras que não permitem que todos os espíritos aqui penetrem, senão vai virar bagunça. Nós, com matéria, viemos tantas quantas vezes queremos. Não quer dizer que vai acontecer o mesmo quando deixarmos o nosso corpo, porque aí seremos regidos por outras leis, que são leis morais, energéticas. Qual é a possibilidade de a coisa começar a melhorar para o meu lado? Estudar a doutrina, mas estudar com um sentido de prática. Porque tem uma frase de Jesus que Jesus fala: esclareça-vos com a verdade, que a verdade vos libertará. Aí um amigo espiritual falou assim: se libertar com a verdade que Jesus nos traz através do Evangelho, nos leva a agirmos não do jeito que queremos, mas do jeito que devemos. A liberdade que o Evangelho nos propõe é exigir de mim um comportamento que eu devo ter, não o que eu quero ter. A mediunidade, caso aqueles que já participam de mesa mediúnica ou já assistiram em algum momento, sabem que os espíritos ali, eles relatam atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, de animosidade, de inveja, de rancor, de mágoa, de ódio. E eles, por agirem assim, igual a gente, e já estão destituídos do corpo físico, entram em sofrimento no plano espiritual. A única forma que tem de amenizar esse sofrimento é no contato com o médico, porque eles percebem melhor as orientações que são dadas. Então, a evolução ou o entendimento da mediunidade, nós poderíamos categorizar, para encerrar, que a mediunidade é como se nós estivéssemos num grande hospital, um hospital de alta complexidade, e nós, na condição de que todos somos médicos, nós somos auxiliares de enfermagem. E quando a gente vê chegar, de repente, várias ambulâncias com pessoas que sofreram um desastre rodoviário, e você, como médico, tem a possibilidade de amparar aquele que está sofrendo. A mediunidade não veio para a nossa curiosidade, mas veio para iniciarmos um processo de renovação, de revelação do plano espiritual. É por isso que associamos ela ao Pentecoste. Porque a hora que a gente entender que a mediunidade, ela representa o amor de Deus, me permitindo estender a mão para aquele que está sofrendo, então eu vou começar a exercer a tarefa que o Evangelho me propõe, baseado na parábola do bom samaritano. Que nós sejamos tocados de compaixão diante da dor do semelhante. Não esperemos a dor bater na nossa porta, não. Aí a gente vai gritar, e possamos envolver aquele que está sofrendo no carinho, no amor, no respeito à dor dele, e não querer avaliar a dor do outro. Está passando? Eu avisei que você ia se dar mal. E qual a vantagem de você ter avisado? Então agora acolhe, ampara, ama, respeita, como diz Meimei. Você dá um copo d'água, você regar uma planta, você fizer com amor, é isso que nós precisamos fazer dentro da casa espírita e dentro da nossa vida cotidiana, porque não somos médiuns dentro da casa espírita, nós somos médiuns 24 horas por dia. Essas palavras do Evangelho, do livro dos médiuns, ela nos faz entender que a minha ação dentro da mediunidade é à luz do Evangelho, porque mediunidade só se exerce com Jesus. Sem Jesus é mediunismo. E assim, é o Kardec que fala isso no livro dos médiuns. Então, se eu sei que a mediunidade, para ser exercida, eu tenho que ter na base o Evangelho, então eu vou permitir que esse Evangelho entre no meu coração,
para que ele possa, a partir do meu coração, ir soltando as línguas de fogo do Santo Espírito de Deus na hora que eu ajudo aquele que precisa. Que Jesus nos abençoe. Então, me lembra